Sempre sou muito grato e feliz pela vida e pela vinda de vocês. E hoje nós vamos, a princípio, encerrar essa primeira fase. Eu acho que são 12, hoje é a 12ª palavra a respeito das parábolas de Jesus. E eu confesso que assim, foi um tempo de um crescimento muito grande na minha vida. Foi uma declaração, assim, uma explanação do Senhor, tipo, Marcelo, olha antes de mim como é que era e depois de mim como é que foi feito. Então, assim, eu desejo que você, se você não assistiu todas, que você entre no nosso YouTube, playlist As Parábolas de Jesus, e assista e seja alimentado, amado por essas palavras, e aí você vai sair dali com o sentimento que eu tenho hoje, falar assim, Jesus, eu não sabia tudo que você tinha feito, você fez muita coisa, você não fez muito, você fez tudo em favor da minha vida. Então você e eu, nós precisamos disso, entender que sem Jesus, não é que fica mais ou menos, não, sem Jesus não funciona. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a última parábola, que eu escolhi propositalmente para quê? A parábola sobre o filho pródigo. Porque as outras parábolas, várias outras parábolas, nós vimos o quê? Deixa eu só ver ali os irmãos ali que estão trocando a ideia na câmera ali, amém? Deu aí? Aleluia! E aí o que acontece? Tiveram algumas parábolas que Jesus falava o quê? Olha, o trabalhador e o servo. O outro era o noivo e quem que era a outra turma ali? As damas de honra. E depois era o fulano e Beltrano. Mas e eu? Eu sou noivo? Eu sou dama de honra? Não, eu sou filha. Eu sou filho? Eu sou noiva? Então eu creio que você aprendeu muito a respeito disso. E você precisa se ver dessa forma. Você vê Deus de qual forma? Deus é o seu pai ou Ele é o seu patrão? Deus, você é devedor diante dele ou você é um credor? Ele é o teu credor. Ele está sempre, Marcelo, eu sou o teu pai, eu sou o teu provedor, eu te amo incondicionalmente. Então nós precisamos nos ver dessa forma. Deus é bom, nós acabamos de cantar, amém? Ele é bom, mas eu posso não estar experimentando agora a bondade de Deus. Não é porque eu não esteja experimentando agora a bondade de Deus que não significa que Ele é bom. Nós precisamos saber que Deus, Ele é intocável, Ele não muda. Quando diz que Ele é imutável, Ele não muda e não pode ser mudado, nem por nada, nem por ninguém. Quando nós vamos aprender hoje essa parábola de um pai que tinha 2 filhos, então essa parábola é exatamente um pai para nós que somos filhos. Nós vamos agora descobrir quem somos nós. Nós somos o filho mais velho que ficou em casa, ou nós somos o filho mais novo que desperdiçou tudo, ou eu falo que existe um terceiro filho. O filho que vive na graça, mas vive perto do pai. Essa parábola, capítulo 15 de Lucas, começa assim. Aconteceu que todos os pecadores, então quem era o público, a audiência de Jesus? Eram que iriam ouvir essa parábola. Eles eram os pecadores, os coletores de impostos que eram odiados pelos judeus, pessoas de má fama estavam se reunindo para ouvir a Jesus. E entretanto os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. E foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Ele fala primeiro da parábola da ovelha perdida, depois fala da moeda, da dracma perdida, e aí depois ele começa com a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo é o filho esbanjador, que saiu de casa e detonou, gastou tudo, irresponsavelmente, toda a herança que o pai tinha conquistado para ele. O público de Jesus então eram quem? Eram pessoas de má fama, pessoas desqualificadas, pecadores, e coletores de impostos. E do outro lado eram quem? Eram os fariseus, os caras que se achavam, que se viam assim, eu dou conta de cumprir a lei, eu sou o padrão da lei, eu sou capaz de cumprir a lei, eu sou o melhor. Então Jesus ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida, talvez numa outra oportunidade a gente fale sobre isso, mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa parábola. A história que ele conta de um homem que tinha 2 filhos. Começa assim. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança a
a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma, eu gostei dessa palavra, irresponsável. Então pega um pai que tem 2 filhos, o filho mais novo, sei lá, 18 anos, 20 anos, porque era solteiro, porque lá em Israel todo mundo casava muito cedo, então, contextualizando, talvez um filho de 18 e outro de 20, um de 20, outro de 21, 22, e o mais novo pega e fala assim, qual que é a minha parte? Qual que é a parte da minha herança nesse negócio aqui? E ele pega e fala assim, eu quero isso para mim, eu quero sair de casa, eu quero viver minha vida, eu tenho direito. E nós precisamos entender que eu gosto muito da palavra herança. O que é uma herança? Herança não é pagamento, herança não é recompensa, herança não é salário. Herança é alguém fez algo por você, alguém trabalhou por você, alguém ralou por você e agora ele está te dando. Então o filho chega e fala assim, qual que é a parte que eu não trabalhei, que você, pai, trabalhou pra caramba, e eu quero a minha parte, que eu quero viver a minha vida, eu não quero viver perto de você. E é muito interessante que o pai reparte e fala, olha, filho mais novo, essa é a tua parte, filho mais velho, essa é a sua parte. Ele não impede. A gente, às vezes, nós fazemos isso com o nosso pai, porque você acha que a vida eterna que você tem hoje, você vê isso como recompensa? Ou você vê isso como herança? Os dons e os talentos que você tem hoje, isso é trabalho conquistado por você, ou é herança que o pai lhe deu e lhe concedeu? O dinheiro que chega até na tua mão, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é do meu suor, ok, fique com ele. Agora, se você entende que o dinheiro que chega até as tuas mãos, esse dinheiro faz parte, ou ele é originado em primeira instância do amor de Deus, do amor do Pai pela tua vida, você não pode ser irresponsável com o seu dinheiro, você não pode ser irresponsável com os seus dons e os seus chamados, você não pode ser irresponsável com a sua vida. As pessoas têm confundido um pouco as coisas. Graça eu vou viver a minha vida, ok, você tem direito, Deus não vai te proibir, como Ele não proibiu o filho mais velho, mais novo, Ele não vai proibir ninguém de viver a sua vida, ainda que seja uma vida irresponsável. Só que o seguinte, isso não é o que o pai espera para a tua vida. Você que é pai, você que é mãe, qual que é a expectativa que você tem do seu filho ou para o seu filho? Que você trabalhe, dê dinheiro para ele, ele pega e pica a mula e vai viver a vida dele. Você rala, consegue formar o seu filho, dá condições para ele fazer um curso, abre um negócio para ele, e ele pega, vira as costas para você e fala assim, eu quero viver longe da tua casa. Essa é a tua expectativa, pai e mãe? Não, não é. E por que você acha ou pode ser a expectativa de Deus? É que nós, quando nós lemos a Bíblia, às vezes, nós vemos essa condição assim, eu nunca faria isso. Meu irmão, a gente faz mais do que a gente acha que fazemos. Nós praticamos mais isso do que nós achamos que não praticamos. Porque às vezes a gente acha que, fala até que herança. Deus me deu um dom, Deus me deu um chamado, Deus me deu vida eterna, Deus tem enriquecido e abençoado a minha vida, mas eu tenho o direito de viver a minha vida do jeito que eu quiser. Com toda certeza você tem direito. Mas isso, aos olhos de Deus, é irresponsabilidade com a tua vida, com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. Precisamos ser responsáveis também pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando as pessoas olham para a minha vida, o que elas veem? Elas veem o Marcelo, que aqui na igreja é o pastor Marcelo, e lá na rua é quem? É um normal? Lá ele vive uma vida completamente mundana nos padrões do mundo, porque o mundo é assim, então eu também tenho que ser assim. Será que é assim que funciona? Então você e eu, nós precisamos aprender a primeira coisa. O que você tem hoje. Você precisa reconhecer que alguém trabalhou por você. O que esse jovem tinha,
que deu condições para ele sair de casa para viver a vida dele, não foi fruto do trabalho dele, foi fruto do trabalho do pai dele. Então eu também, eu tenho direito? Tenho, mas eu não quero ter esse direito. Eu não quero ter o direito de viver uma vida irresponsável, uma vida largada, uma vida vivendo de acordo com o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, não seja irresponsável. Amém? Continuando. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, bateu sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. E por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Deixa eu falar com vocês a respeito de duas consequências, talvez, de ser filho e viver longe do pai, viver longe da casa do pai. Pastor, casa do pai, você refere-se à igreja? Também, mas não é só isso. Não adianta nada vir à igreja bater no cartão, sem absorver essa palavra, essa verdade, e permitir que essa palavra flua na sua vida e através da sua vida. Então é importante vir à igreja, sem dúvida alguma. Hoje, né, tem os tais de os desigrejados, os que são combatentes da igreja, os que foram de uma forma ou outra foram decepcionados com o pastor ou com a igreja. Tá, eu também já me decepcionei com pastores, com igreja, com denominação, com placa de igreja, mas eu cheguei a uma conclusão, falei, não, isso daí não é o pastor que Deus tinha, o padrão do pastor não é esse. O padrão de igreja não é essa. Então eu estou atrás de uma igreja que se pareça mais com a igreja cristã. Eu quero uma igreja que se assemelhe mais com um pastor que se assemelhe mais aos moldes de Cristo. E eu conheço pessoas assim, conheço igrejas assim. Espero que essa igreja, que o Sal da Terra aqui, seja uma igreja assim. Então não tem dessa de, casamento é falido, é uma instituição falida, foi criado por Deus. Igreja é uma instituição falida, mas também foi criada por Deus. Então é muito sério quando nós, por uma decepção, por uma experiência pessoal negativa, nós batemos o martelo em cima de algo criado, feito por Deus com um propósito. É sério isso. Esse rapaz aqui, ele pega a herança dele e vai viver a vida. Todos nós somos livres para fazer o que nós quisermos da nossa vida. Sabe aquele negócio assim, eu vou fazer isso, se Deus não me impedir, a minha vontade é essa, o meu plano é esse. Se até segunda-feira Deus não intervir, Deus não fazer, ou Ele não me parar, eu vou fazer isso. Aí o cara faz, porque ele não entende que ele é livre, ele não entende que Deus o ama a ponto de dar liberdade para ele, vai, quebra a cara, uai Deus, por que você deixou, por que você permitiu? Eu já aprendi faz um bom tempo, isso foi muito bom para a minha vida. Há muito tempo eu aprendi assim, eu permito tudo. Amém? Deus permite tudo. Pastor, ele não permitiu que Adão e Eva pecassem? Adão e Eva sabiam o que era certo. Deus falou, não coma. Teve um dia que eles acordaram e falaram, hoje nós vamos comer esse trem aí. Olharam, gostaram, viram, desejaram, falaram assim, eu vou comer. Eva comeu e é tão bacana que ela comeu imediatamente, o negócio deu ruim? Não, não deu. Se ela tivesse morrido instantaneamente, Adão ia falar o quê? Eita, eu não. Mas ela comeu e não aconteceu, aparentemente, não aconteceu nada. 5 segundos, 10 segundos depois, eu estou falando só em termos de tempo. Um tempo depois, ele viu que não aconteceu nada, ele também come. Aí depois de um tempo ele também agora tem a consequência. Agora, de repente, o negócio deu ruim. Nós estamos nus, vamos nos vestir, não tem jeito, vamos fazer alguma coisa para nós cobrirmos ou tamparmos a nossa nudez diante de Deus. É outra história que eu não vou entrar aqui. Esse cara aqui, esse jovem, ele pega a herança, sai da casa do pai, vai viver uma vida irresponsável,
E aí, de repente, o negócio começa a baixar ali, começa a dar ruim, começa a ficar esquisito. O dinheiro vai diminuindo, os amigos vão sumindo, e as coisas não vão mais andando de acordo com o que ele pensava ou desejava, as coisas vão ficando desajustadas. E aí, essa outra coisa que eu queria falar com vocês. De um lado, nós somos totalmente livres para fazermos o que quisermos da nossa vida. Mas também tem outra coisa que eu já aprendi nessa minha caminhada. O quê? Não teime com a palavra do Senhor. Mais cedo ou mais tarde. Deus pesa a mão? Não, não, não. Deus é bom e Deus é amor. Quem pesa a mão é o diabo. Amém? Gostei desse amém vigoroso. Porque é mais fácil, né? A gente achar que Deus está bravo conosco, que Ele está pesando a mão, meu irmão. O pai estava bravo com ele? Entre aspas, ele estava tão longe do pai que o braço do pai não alcançava ele para dar uma correada nas costas dele, uma chinelada na onde precisava tomar. Ele estava tão distante que ele não tinha o alcance do pai para ser punido e também não estava ao alcance do pai para ser protegido. Mas Deus está pesando a mão na minha vida? Não está, meu irmão. Quem está pesando a mão na sua vida é o diabo. Por quê? Porque você saiu da onde você não poderia ou não deveria sair. Da igreja do Senhor. Não é só isso. Você, quando nós saímos de uma igreja, quando nós saiu da igreja A, foi para a igreja B, amém, aleluia. Sair da igreja e falar assim, eu não preciso de igreja, cuidado. É sério isso. Você bateu de frente com algo criado por Deus. Então você está batendo de frente com Deus. E você acha que isso vai terminar bem? E ainda que nessa terra você conseguir surfar, conseguir andar em cima da crista da onda, e na hora que você chegar diante do Senhor lá no céu, Deus vai ficar bravo comigo? Não, você vai ficar bravo com você. Porque Ele vai chegar e vai falar, e agora, Marcelo? Você veio, então, você foi arrebatado, agora é dia de festa da noiva com o noivo, é dia da entrega dos galardões. Marcelo, eu tinha tanta coisa preparada para te dar, mas você não quis, né? Como que eu não quis? No dia em que você, depois de ter recebido vida eterna, de ter recebido seus dons, seus talentos, seu chamado e sua atuação, depois de eu ter feito tudo na sua vida, você viveu uma vida irresponsável. Salvo, sem dúvida alguma, que não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver com eu crer naquilo que Ele fez em favor da minha vida. Mas recompensa eterna, galardões, depende exclusivamente do que eu faço. De não viver uma vida irresponsável, muito pelo contrário, mas ser responsável, grato e reconhecido por tudo aquilo que Ele já fez e me deu de herança. Não foi pagamento, foi dádiva. Graça é o quê? Um favor que eu não mereço. E aí esse camarada, o que ele faz? A vida vai decaindo, e aí chega uma hora que ele deseja viver com os porcos. Lembra do público que estava lá, os fariseus? Porco para o fariseu, para o judeu, é um animal imundo. Se você tiver contato com um animal imundo, você também se torna imundo. Se você comer uma comida de um animal impuro, você também se torna impuro. E esse cara, então, ele vai no mais baixo nível. Os fariseus e os judeus entendiam exatamente isso. Foi tão longe que, cara, não é possível. Você foi nesse lugar? Fui. Você estava numa igreja evangélica, agora você foi para um lugar onde fala de feitiçaria e de idolatria. É mais ou menos por aí. Isso é muito importante a gente saber, para nós entendermos que ele foi longe demais da casa do Pai, da presença do Pai, da obediência do Pai, da palavra do Pai, da orientação do Pai, da instrução do Pai. Ele foi muito longe. E aí chega um dia e fala assim, não aguento mais. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta, ele pensa, bem, lá os trabalhadores, pelo menos eles têm o que comer, e eu estou precisando agora, a princípio, é só de comida. Eu não me vejo mais como filho. Eu imagino que meu pai não vai me ver como um filho. Ele vai me ver como um trabalhador e não tem problema para mim. E aí esse é um outro aspecto muito sério de viver longe do Pai. Aí você não escuta mais a palavra Pai,
Você não escuta mais a palavra filho. Perde-se a referência do pai. E aí quem que ele tinha contato? Trabalhador com servos, trabalhadores que trabalhavam juntos entre si, e patrões que mandavam. Quando nós nos afastamos do coração do pai, nós começamos a viver como o mundo vive. O mundo vive que jeito? Ou eu sou patrão ou eu sou empregado. O mundo não vive, eu sou um filho e uma filha de Deus, eu tenho meu Deus como meu pai. E aí quando você não fica ouvindo isso, meu pai, quando você não ouve o seu pai, quando você não ouve a voz do seu pai, e você só ouve voz de patrão, e você é empregado, você é servo, você tem que trabalhar, você não presta, a tua mente ela pode entrar nesse lugar, onde eu sendo filho, não me vejo mais como filho, e para mim eu sendo servo já está bom. Olha o lugar, olha a queda desse menino, olha o distanciamento que foi dele, não foi um distanciamento social, foi um distanciamento paternal. Olha a distância que ele foi do pai dele, a ponto de se ver e de se aceitar. Eu como servo já está bom, eu como filho, eu como empregado do meu pai, ele não é mais meu pai, ele é meu patrão. Quem é Deus para você? Seu patrão? Pelo amor de Deus, que não. Ele é o seu pai, mas eu estou longe da casa do pai. A questão é o seguinte, eu posso até não me ver como filho, mas a pergunta é como que ele me vê? Quando esse filho decide voltar para casa, olha o que está escrito. Logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando o pai o viu, e o pai estava pleno, cheio de raiva, de rancor e de mágoa. Não, o pai estava cheio, pleno de compaixão. O pai que correu ao encontro dele, o pai que o abraçou e o pai que o beijou. Entenda aí o próximo versículo. Então o filho declarou: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Entenda essa ordem, porque isso daqui é muito importante. Porque existe uma doutrina aí, você pecou, você tem que se arrepender, você tem que se confessar, e não sei o que, e Deus está bravo com você. Meu irmão, olha essa cena. Essa cena mostra um filho que pegou toda a herança do pai, que gastou irresponsavelmente, que foi no lugar mais baixo do mundo para aquela condição, espiritualmente falando, vivendo com os porcos, afastou-se de tal maneira para aquele povo da religião, ele se viu como um trabalhador, como um escravo, como um servo, e aí o dia que ele volta, ele fala assim: eu vou fazer isso para quem sabe o meu pai me receba como um trabalhador. E quando ele está voltando para casa, o pai que vê, o pai que corre, o pai que abraça, o pai que beija sem ele falar nada. O pai estava pleno de compaixão, meu irmão. Essas palavras foram ditas por Jesus. Tem que ter peso na minha vida. Não foi nem uma palavra dita pelo Espírito Santo através de Pedro, de João ou de Paulo, foi o próprio Jesus falando. Então o pai estava cheio de quê? De raiva? Não, ele estava cheio de compaixão. Quando você erra, quando você falha, porque nós erramos, nós muitas vezes pegamos as nossas heranças, que Ele conquistou e Ele nos deu gratuitamente, e às vezes fazemos bobagem. Nós como filhos fazemos bobagem, desperdiçamos, somos irresponsáveis. A questão é o seguinte: como que eu me vejo e como que Ele me vê? O diabo fala: Marcelo, não tem jeito mais, você pecou, você errou, está tudo errado, não tem jeito mais. E o pai está falando: eu te amo do mesmo jeito, você continua sendo meu filho, Marcelo, nada mudou. Você entende a ordem? Primeiro o pai corre, primeiro o pai abraça, primeiro o pai beija. Depois que o filho fala: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a resposta do pai. O pai não fala nem nada para ele. O pai responde para ele, falando da posição dele, da nhaca que ele fez. O pai responde nesses termos: entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho.
E também trazei o novilho gordo e preparai, comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Por quê? Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar seu regresso. O filho fala, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai fala, servo, você põe roupa nele, roupa distinta, roupa de filho. Quando você vê uma pessoa fardada, um uniforme militar, você sabe que aquela pessoa, ela não é civil. Se ele é do exército, se ele é militar, se ele é da aeronáutica, se ele é da marinha, eu não sei. Ele é destacado, ele é diferenciado de um civil. É mais ou menos assim, naquele tempo existia a roupa do filho. Aquelas vestes falavam, você filho e você empregado. É a mesma coisa numa empresa, eu já trabalhei em empresa que vestia uniforme. Então essa roupa é de trabalhadora, de peão de fábrica. Mas e a outra roupa? A roupa do filho, do dono? Epa, se bobear era até terno. Mas e a roupa do trabalhador, do servo? Era de empregado, era uniforme? Então o pai começa agora a restaurar essa imagem que ele tinha criado para ele mesmo. Qual imagem? Eu sou trabalhador. Não, roupa de filho. O que mais agora? Põe um anel, o anel da autoridade, um anel de autoridade. Então, para que todas as pessoas que vissem aquele jovem com anel na mão, pegarem e falar assim, esse anel é de quem manda prender e manda soltar. Esse anel é anel do filho do dono, porque só filho do dono que tem anel desse jeito. O pai está o quê? Restaurando, olha, para com isso. E depois fala sandália de filho. Por quê? Porque o escravo naquela época, o servo naquela época trabalhava descalço. Não tinha o sapatão, aqueles butinão de bico de aço. Trabalhava descalço. Você não é escravo, você é filho. E filho anda calçado, põe sandália no pé dele. E para fechar o pacote, sabe o servo, aquele boi que a gente separa sempre para ocasiões especiais, extraordinárias? Esta é uma ocasião especial. Essa é uma ocasião extraordinária, porque o meu filho estava morto. Esses dias, hoje de manhã eu estava aqui na igreja, Deus falou um negócio comigo sobre essa frase. Uma pessoa que se vê como um servo de Deus, como um trabalhador de Deus, essa pessoa está morta. Você se vê servo, eu sou servo do Senhor, meu irmão, que dó de você. Eu sou filho. O sirvo por amor, sirvo com uma imensa gratidão, sirvo com uma imensa responsabilidade, mas eu não sou servo. O meu filho estava morto. Mas como é que estava morto? Está vivo, mas a mente dele, o coração dele, a imagem que ele criou na mente, no coração dele, era mente de trabalhador, de servo. Meu filho estava morto, e agora eu o revivi. Agora eu fiz ele entender que, apesar dele ter feito bobagem na vida dele, ele continua sendo meu filho, apesar dele ter ficado tão distante de mim tanto tempo, desperdiçado o que eu construí para ele, o que eu dei para ele. Eu não levo nada em conta disso. O que existe é o seguinte: eu sou pai e ele é meu filho, e sempre vai ser assim, nunca vai mudar essa história. Como que você se vê? Você está vivo ou você está suplicando o amor do seu pai? Ou o afago desse patrão Deus bravo, que está muito bravo com você? Meu irmão, Deus não está bravo com você. Toda a ira de Deus contra o povo, contra a raça humana, ela foi toda derramada sobre Jesus. Quando Jesus disse, Pai, passa de mim esse cálice, é o cálice da ira de Deus. Tem alguém para beber esse cálice, para que esse cálice seja derramado na vida de outra pessoa que não seja eu? Ele falou, não. Então é comigo, então sou eu mesmo. A partir daquele dia, Deus não está, meu irmão, entenda, Deus não está bravo com você. Deus não está irado com você. Pastor, mas então eu vou viver uma vida irresponsável? Pode viver. Não vai ter um resultado bom para a tua vida, não vai ter resultado positivo para as vidas das pessoas que estão ao seu redor, e depois que você morrer, que você chegar no céu para receber os galardões, cadê a recompensa? Mas você foi irresponsável.
Mas quer viver uma vida? Viva! Eu tenho certeza que você vai voltar. Vai ter um dia que você vai falar, não valeu a pena. Está na hora de eu voltar para a casa do meu pai. E aí termina a história do filho mais novo. E agora começa a história do filho mais velho. Olha o que está escrito. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, trabalhando, é trabalhador, precisa trabalhar. Quando foi aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou, teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E ao invés dele ficar super feliz, né? Mas o filho mais velho encheu-se de ira. O pai estava cheio de compaixão. O filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo. Olha como que esse cara se via. Ele era filho, trabalhava não como filho, mas trabalhava como um escravo, sem ter nunca desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, eu sou tão bom, sou tão obediente, sou tão prestativo, e você nunca me deu, eu falo, né, nunca me deu um gato seco para que eu pudesse festejar com os meus amigos. E agora ele despeja toda a ira dele, a indignação. No entanto, chegaste em casa, esse teu filho, não é meu irmão, mas não, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo é igualmente teu. Mas era necessário, porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão. O pai fala, ele é teu irmão. Não é só meu filho não, ele é teu irmão também. E regozijarmos-nos porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Meu irmão, e aí do outro lado da moeda, quem somos nós? Estamos na casa do pai, porque eu faço tudo, eu obedeço tudo, eu sou um escravo. Eu se vejo, né? Eu nem me vejo, eu se vejo como um escravo. E aí Deus é ruim. Por quê? Porque eu faço tudo e Deus não me dá nada. Aquilo que era o novilho cevado para eles era assim, era o auge. Era no meu tempo, era a bicicleta do final do ano. Espera aí, o teu filho que fez tudo errado, ele ganhou a bicicleta? Eu achei que para ganhar a bicicleta tinha que trabalhar pra caramba e tinha que te obedecer em tudo, e eu fiz tudo isso, e você não me deu nem um velocípede, quanto mais uma bicicleta? Você é injusto, você não presta, eu sou bom, você não é bom. Aí também está tudo errado. Está errado pegarmos aquilo que Deus fez e nos deu e vivemos de uma forma irresponsável, como também está errado o quê? Nos vermos como escravos, achar que Deus vai nos dar coisas ou vai nos recompensar baseado no nosso mérito, ou na nossa performance ou na nossa produtividade. Acharmos que nós somos capazes de obedecer todas as leis, todos os mandamentos. Por isso que eu falo do terceiro filho. O terceiro filho talvez seja esse filho mais velho, que agora fala assim, pai, é verdade, eu não preciso, né? Fala, não, você não é trabalhador, você não é escravo. Quem pôs isso na tua cabeça, que você está aqui para servir como escravo, como trabalhador? Você deve sim servir, mas sempre sabendo que você é filho, isso daqui tudo é teu. E o filho mais novo que voltou para casa e falou, pai, eu não precisava disso, né? Eu vi que lá fora, lá no mundão, eu vi que fora das tuas palavras, fora do teu cuidado, fora da tua verdade, o negócio lá fora é esquisito. Uhum. Eu espero que esses dois filhos tenham chegado a um acordo de que nós vamos viver na casa. Existe uma herança para nós. E o que o meu pai fez, isso basta para a minha vida. Isso é suficiente para a minha vida. Você precisa chegar a esse lugar. Qual lugar? O lugar de, pai, eu preciso ver que tudo que eu vivo hoje, isso foi construído por você. Nós precisamos enxergar que hoje eu tenho uma vida eterna, meu irmão, eu tenho uma vida eterna porque alguém morreu no meu lugar. Eu não posso ser irresponsável.
Pastor, você pode perder, esse filho perdeu, ele não perdeu a filiação, ele perdeu a imagem de ser filho, de se ver como um filho. Eu não posso ficar tão longe da casa do meu pai que eu me veja nessa condição. Que Deus é o meu patrão, que eu sou um empregado, que aí aquilo eu tenho feito, eu tenho obedecido, trabalho igual um cavalo e Deus não faz nada. Por quê? Porque não se vê como filho e não vê Deus como um pai, mas vê como um patrão. Eu e você precisamos o quê? Olhar para as nossas vidas e ver o quê? Falar assim, tudo que eu tenho de bom, tudo que eu sou, isso daqui é herança. Não fui eu quem me criei. Domingo passado eu estava falando, não existe o filho, ele não nasce dele mesmo. Ele é nascido, ele é gerado pelos seus pais. Eu hoje, Marcelo, estou aqui na igreja, por quê? Porque ele me deu vida, ele me levou, ele morreu na cruz, ele carregou a minha cruz, ele levou as minhas culpas, as minhas transgressões, ele pagou o preço, ele renunciou, ele fez tudo. E eu simplesmente recebi. Isso é o quê? Herança. E agora? Agora ele me deu o privilégio de quê? Ele me deu dons, ele me deu um chamado, ele me deu um campo de atuação de acordo com o meu chamado. E agora eu vou viver uma vida irresponsável, ou cobrando de um lado, ou eu estou cobrando porque eu estou fazendo, o Senhor não está fazendo nada, ou do outro lado, quer saber de uma coisa, eu vou tocar minha vida, eu vou viver minha vida, porque a minha vida é uma só, passa rápido, esse negócio aqui está muito chato. De nenhuma das duas formas. Nós precisamos o quê? Deus, eu sou grato ao Senhor. O teu amor sobre a minha vida, o teu cuidado sobre a minha vida, a tua proteção sobre a minha vida, a tua palavra sobre a minha vida, tudo isso vem do Senhor. Nós precisamos reconhecer Deus. A Bíblia tem um versículo em Provérbios, Salomão fala, reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, a tua caminhada. Deus me ensina a andar, me ensina a viver, o que o Senhor tem o melhor para a minha vida? E já te falo desde já, você não vai ser o que você sempre quis, você não vai ter o que você sempre desejou ter, mas procure, eu quero ser o que o Senhor quiser que eu seja, eu quero ter o que o Senhor deseja que eu tenha, porque isso vai te realizar, isso vai te satisfazer. Tem muitas pessoas que são e não são nada. Tem um monte de coisa, mas vazias, não são realizadas, não são satisfeitas. Esse filho era insatisfeito, o mais novo era insatisfeito, e o mais velho ele era descontente com o pai. Eu não posso ser nenhum nem outro, porque nós estamos falando de herança. Foi você? Foi você que foi para a cruz, Marcelo? Não, foi eu não. Você carregou a tua cruz, Marcelo? Não, eu carreguei a tua. Eu morri por você, meu filho. Você tem o direito de viver uma vida irresponsável? Tem. Saiba que isso não é bacana. Porque eu estou na graça, eu vou fazer o que eu quiser. Não, você não precisa estar na graça para fazer o que você quiser. A lei também nunca te proibiu de nada, a lei de Moisés. Parece que a graça agora é a muleta. Eu me apoio na graça. Para quê? Não precisa da graça para isso. A lei, que dia que a lei te limitou? Agora porque eu estou na graça eu vou viver uma vida irresponsável? Agora porque eu descobri que é herança? Aí que eu tenho que viver uma vida mais responsável, uma vida mais grata, uma vida de reconhecimento e de gratidão e de falar todos os dias, Pai, muito obrigado. Eu estou levantando hoje, vivo, feliz da vida, porque mais uma manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, e essa é a razão pela qual eu não fui consumido nessa noite ainda. O anjo da morte um dia passou lá no povo de Israel, Páscoa. Ele olhou e viu nos umbrais das portas, existe o sangue de um cordeiro animal inocente. Por causa do sangue, passou por cima
O dia que você partir dessa terra, o anjo da morte, ué, mas não tem jeito de pegar ele. Por quê? Porque existe sangue. O sangue do Cordeiro Jesus está sobre a vida dele. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A tua? Não, a vitória de Jesus. Começa a entender isso, meu irmão. E essa herança, ela vai ser... Você vai desfrutar dessa herança, mas de forma responsável. Você vai desfrutar dessa herança de uma forma benéfica para a tua vida e de quem estiver ao seu redor. E além, depois de fazer tudo isso, você chega no céu e ele fala: eu quero te recompensar. Mas recompensar do quê? Foi você que me criou, foi você que me salvou, você que me deu condições de fazer essas coisas, e você ainda vai me pagar? Você vai me recompensar, você vai me galardoar. Vou fazer assim, por quê? Porque eu sou bom. É só por causa disso. Você acha que não vale a pena? Coloque-se de pé, por favor. Você não acha que vale a pena? Quando você começa a entender a graça, quando você começa a entender o que Cristo fez, rapaz, não tem espaço para essa banalidade, para essas conversas tolas, fúteis, vaidosas. Não existe. Quando você entende que é herança, Ele fez algo por você, você fala: ah, não tem jeito de ser irresponsável, não tem jeito de ficar bravo com Ele. A única coisa que tem do lado de cá é falar: obrigado.